A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada, Deus possa lhe abençoar nesse domingo. Estou aqui com uma pequena reflexão para a sua vida, para aquilo que Deus quer falar contigo na manhã desse domingo tão maravilhoso. E essa reflexão se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, nos parágrafos de número 1 até ao número 6, que vai dizer assim, acompanhe comigo em nome de Jesus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Amigos, para sua reflexão rápida. Todos nós sabemos quem foi Abraão. Muitos colocam como pai da, mas ele não é o pai da, ele é o pai na fé. Porque o pai da fé é Jesus Cristo, Hebreus capítulo 12. Justamente vai nos revelar isso. Olhando para o Senhor firmemente, como o autor e consumador da nossa fé. Abraão é pai na fé pelas suas provações, pela sua vida. Então, Deus quer trazer a nossa reflexão, isso, para que você possa meditar naquilo que Deus quer falar contigo na manhã desse domingo, meu querido. Então, começa a trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Sabemos muito bem da história de Abraão. A história de Abraão começa no capítulo 12, quando Deus então fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Há uma promessa de uma terra para Abraão e isso se estenderá mais lá na frente, mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero mergulhar de cabeça naquilo que Deus falara e cumprira na vida de Abraão. Então Abraão sai dali justamente com Sara, justamente com Sarai e vai, pega Ló, e vão para uma outra terra. No capítulo 13 nós vamos ver a separação de Ló e Abraão, de tio com sobrinho. Por quê? Porque os dois eram ricos e não se comportavam juntos, porque era grande o rebanho. Então aí Abraão vai falar para o seu sobrinho o seguinte, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. Houve essa separação e eles foram cada um para o seu lado. No capítulo 14, nós vamos ver que Abraão, ele vence os reis para libertar a Ló. No capítulo 15, há a primeira promessa a Abraão. Porque nós vamos ver que no capítulo 12, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Não há uma promessa fincada de algo para Abraão. Há uma promessa de uma terra, mas não é uma promessa conforme Deus falara com ele no capítulo 15. Então agora Deus vai falar com Abraão. Por que vai falar com Abraão isso? Porque Abraão fala do mordomo Eliezer que está na sua casa. Porque ali Abraão falou que ele não era filho, porque Abraão queria ser pai. Tinha esse desejo dentro do seu coração. Abraão já tinha basicamente ali na idade de 75 anos. E a gente vai ver o seguinte, que Deus fala com ele algo profundo, fala com ele algo que mexe conosco. Vai falar com Abraão, Abraão, vem aqui, olha para as estrelas do céu e olha para a areia do mar e vê se podes contar. Assim será a sua descendência, Abraão. Fica tranquilo, não se importa, eu sou Deus que cumpro e zelo com as minhas promessas. Agora Deus então vai prometer isso a Abraão. No capítulo de número 17, ali
Abraão, Deus muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. E agora Deus também vai dizer a Abraão, no versículo 15, que vai falar assim, ó, e disse também Deus a Abraão, a Sarai, a tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. No versículo, eu quero pular para não demorar, no versículo de número 17, então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, dará à luz Sara aos seus 90 anos. Aqui é uma promessa, Deus vai falar que vai voltar a Sara, e vai lhe dar a oportunidade, vai lhe abençoar com um filho. No capítulo de número 18, no versículo de número 9, vai falar o seguinte, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Nós sabemos que nesse capítulo 18 é quando os anjos aparecem a Abraão. E agora eles perguntam para Sara e vai determinar algo. Vai falar, daqui a 1 ano eu voltarei a Sara. No capítulo de número 21, há essa promessa cumprida. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Querido, falar de promessas é algo que mexe muito conosco, porque cada um de nós temos uma vida, temos uma promessa estabelecida sobre nós. Promessa essa que se encontra no livro de João, da Epístola 1 de João, no capítulo 2, versículo 25, que é a promessa da vida eterna. Todos nós temos uma promessa ministerial, todos nós temos uma promessa para a nossa família, para algo que Deus lhe prometeu, e Ele vai cumprir. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, promessa, não é questão de que será cumprido amanhã ou depois, até pode ser. Mas Deus age sempre na fé das pessoas. Por isso que Abraão foi o pai na fé. Porque Deus lhe prometera um filho. Eu quero colocar aqui basicamente com Abraão 75 anos. Quando Deus volta a ele tem 99. E Deus ainda vai falar para ele, daqui a 1 ano eu voltarei. Abraão tem uma promessa com 75. Com 99 volta Deus a ele. E fala ainda que daqui a 1 ano, olha quanto tempo isso dura. Vamos colocar lá, na idade de 75 anos. Abraão vai ser pai com 100 anos. São 25 anos de diferença. Então, por isso que a palavra de Deus vai falar que não cabe a nós sabermos nem tempo e nem a estação. Só basta nos crer e saber que, operando o Senhor, quem pode impedir? Ninguém pode impedir aquilo que Deus lhe prometeu. Mas nós vamos ver algo muito interessante. A gente, quando pega, por isso que Jesus falou que a gente deve examinar as Escrituras. Porque as Escrituras de Deus é uma fonte inesgotável. É uma fonte onde a gente se alimenta, a gente bebe dessa água. Jesus falou o seguinte, se creres em mim e nas minhas Escrituras, fluirão rios de águas vivas de dentro de vocês. E outra, ele também falou o seguinte, se tudo que pedires crendo, recebereis. Nessa passagem toda, a Bíblia, então, ela não nos informa
que Abraão está orando, pedindo, ou Sara pedindo também um filho. Eles creram naquilo que Deus falou. Mas a gente agora indo para o lado da medicina, a gente vai ver algo muito interessante, como um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos pode gerar um filho. A gente vai ver isso. Porque segundo a medicina, a mulher após os 40 anos de idade, ela tem somente 1% por mês de chance de engravidar. A mulher, ela tem uma facilidade de engravidar entre os 20 e 30 anos de idade. Sendo que a partir dos 35 de idade, os óvulos entram em processo de envelhecimento, o que torna mais difícil o sonho de gerar. Agora vejamos o seguinte. Segundo a medicina, a mulher, após os 40 anos, ela tem 1% ao mês, por mês, de chance de engravidar. A gente vai ver a diferença de 50 anos de idade Sara tem. E se é 1% por mês, Sara então tem menos 600%, que são 600 meses de diferença. Sara tem menos 600% de chance de engravidar. Então a gente vai ver o seguinte, já o homem, o período fértil no homem só acaba perto dos 60 anos, quando seus níveis de testosterona diminuem e a produção do espermatozoide diminui. No significado de uma pessoa estéril é o seguinte: improdutivo, infecundo, impossibilitado de procriar. No sentido figurado, alguém que não consegue produzir. No sinônimo, deserto, seco. Para muitos, há uma história de que as mulheres estéreis naquela época, elas eram exoneradas. Também não quero entrar nesse contexto. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje a base da palavra. Sara é infrutífera. Sara é alguém que não pode produzir. Sara é um deserto seco. Sara é humilhada. Sara não pode gerar. O sonho de uma mãe é poder gerar um filho para o seu marido. Sara não pode gerar. Sara não pode gerar, tanto que no capítulo 16, a precipitação de Sara, a ansiedade de Sara, faz ela usar a escrava Agar para dar um filho a Abraão. Mas entenda uma coisa, não é de Sara. Não saiu de Sara. Sara não é mãe biológica. Sara é madrasta. Então, com isso, Agar pega Ismael e vai. Sara, infecunda. Sara, alguém que não pode produzir. Sara, um deserto seco. Sara, impossibilitada. Sara, alguém que não sabe, não consegue produzir. Sara, um deserto seco. Para
Para muitos, uma árvore, uma figueira seca, onde não pode gerar frutos. Mas entenda uma coisa: quando há uma promessa estabelecida sobre as nossas vidas, as pessoas podem não nos achar improdutivo, pode nos achar infecundo, pode nos achar impossibilitado, pode nos achar sem produzir, pode nos achar deserto seco, mas para Jesus, Sara vai produzir. Ana é humilhada por Penina. Ana é exonerada por Penina. Penina zomba de Ana porque Penina já tinha dado filho a Eucana. Mas para Penina, Ana é infrutífera. Mas para Deus, vai gerar para mim. Para Sara, Sara falando, não tem mais como, eu sou infrutífera. O Senhor lá de cima vai produzir para mim. Para Sara, eu sou impossibilitada, para Deus vai gerar para mim. Para Sara, eu sou infecunda, mas para Deus ela vai gerar para mim. Para Sara, eu sou alguém que não posso produzir, mas para Deus ele fala, vai produzir para mim. Para Sara eu sou um deserto seco, mas para Deus vai gerar para mim. Aleluias. Querido, de repente sua vida está fincada nisso daqui. De repente o seu ministério ficou infrutífero. De repente o seu ministério ficou infecundo. De repente o seu ministério ficou impossibilitado. De repente o seu ministério já não mais produz. De repente o seu ministério ficou como deserto seco. Mas entenda uma coisa: hoje o Deus Todo-Poderoso marcou esse encontro com você, querido, para te falar algo. Aquilo que você achou que estava infrutífero, aquilo que você achou que estava infecundo, aquilo que você achou que não havia mais possibilidade, hoje Deus chega para você e fala: você vai gerar para mim, você vai frutificar para mim, você vai gerar para mim. Aleluias. Para muitos você está sendo humilhada. De repente a Penina está ao seu redor falando: ah, você morreu, você não vai gerar, ele me ama mais do que você, porque você não pode gerar. Ah, querido, de repente tem algumas pessoas falando com você: você não vai à frente, você vai morrer nesse deserto, porque você não pode dar a Deus o que eu dou. De repente você está no teu canto, querido, com tantas palavras vindo ao seu encontro. De repente você está ouvindo diversas coisas e Deus lá de cima está olhando para você e está falando: vai gerar para mim. Todos podem falar, mas a última palavra vem do Deus da minha vida. Querido, Deus é um Deus que quebra protocolo. Deus é um Deus que quebra qualquer sabedoria humana. Se para a ciência, a mulher após os 40 anos, ela tem 1% de possibilidade por mês de gerar. Sara tem menos 600%, porque são 600 meses. Sara tem 90 anos, a mulher é até 40. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus de Lucas, capítulo 1, versículo 37, fala: eu sou o Deus das causas impossíveis. Eu abro porta onde não há porta. Eu faço aquilo que para o homem é impossível fazer, porque Deus é um Deus grandioso.
Você não vai morrer nesse deserto seco. Você não vai ficar impossibilitada de gerar para Deus. Hoje Jesus está colocando algo dentro de você, querido, e você vai começar a gerar. Aqueles que falavam mais, já não prega mais, é infrutífera. De repente, aqueles que estão falando para você, a tua família não vai servir a Deus, é infrutífera. De repente, aqueles que estão falando para você, não ora mais, é infrutífera. De repente, aqueles que estão falando para você, não louva mais, infrutífera. Não louva mais, impossibilitada. Não louva mais, infecunda. Não louva mais, não produz. Não louva mais, é um deserto seco. Hoje Deus está colocando verdadeiramente um ponto final nessa história. Se muitos falavam que você não gera, hoje você vai gerar. Se muitos falavam que você é impossibilitada, hoje você é possível fazer as coisas para Deus. Se muitos falavam que você não produz mais, hoje você vai passar a produzir. Dos planos é o coração do homem, mas a resposta vem da sua boca. Sara vai gerar. Vai gerar. Em Números, capítulo de número 23, no verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Porventura, o que Deus prometeu na sua vida, tu acha que ele não vai cumprir? Os de fora podem falar o que quiser, mas dentro de mim Deus plantou a eternidade, a promessa. Lá fora estão falando que não tem mais condição, que eu sou infrutífero. Deus colocou a semente para frutificar dentro de mim. Se lá fora estão falando que eu sou infecundo, Deus colocou dentro do meu coração que eu posso gerar para Ele. Querido, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir. Vou provar para você. No livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aquilo que ele prometeu falta um pouquinho de tempo. Vai vir, não vai se tardar. Deixa os de fora falar. Fiel é aquele que prometeu na sua vida. Paulo falou: aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Deus não se esqueceu de você, você vai gerar para Ele. De repente estou tentando entulhar, você vai gerar para Ele. De repente colocaram uma pedra, mas você vai gerar para Ele. É para Ele. E por Ele são todas as coisas. Deus falou para Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar. Abraão, agora Deus volta. No versículo de número 2. Sara concebeu. Ato profético. Coloca o teu nome. Ao invés de Sara, coloca o teu nome. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo
determinado de que Deus lhe falar. Aquilo que Deus lhe prometeu, querido, hoje Ele está cumprindo. Em nome de Cristo Jesus. Ele está chegando agora no seu lar. E nas suas mãos está aquilo que Ele prometeu a ti. Se é a libertação de alguém da tua família, hoje Ele vai cumprir. Se é a transformação de alguém da tua família, hoje Ele vai cumprir. Se é algo na vida profissional, hoje Ele vai cumprir. Se é na área financeira, hoje Ele vai cumprir. Na área espiritual, Ele vai cumprir. Hoje Deus chega na sua casa com a promessa cumprida. Então receba o Isaac da sua vida. De repente o Isaac da sua vida é aquela porta aberta. De repente o Isaac da sua vida é aquele familiar sendo liberto. De repente o Isaac da tua vida é algo de um ministério que Deus tem colocado dentro de você. Então, querido, que nessa manhã o Espírito do Senhor possa lhe conceder a graça. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Hoje foi dia de gerar, meu Pai, para Ti. Até para mim mesmo, meu Pai, também essa palavra valeu de uma forma sobrenatural. Estamos aqui com toda a nossa simplicidade e temos a certeza que a partir de hoje nós vamos gerar para o Senhor a cada dia, a cada momento. Glorifica o Teu nome. Visita esse, meu Pai, que está do outro lado. E que o nome do Senhor seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre, Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus.